Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Casal do Milhão. Dessa vez nós estamos na cidade de Marechal Cândido Rondon, essa linda cidade aqui do oeste do Paraná, que agora também é a nossa cidade. Nós estamos morando aqui e estamos muito felizes. Essa temporada em especial é a temporada Compartilha Marechal. E eu quero deixar aqui já esse arroba para você começar a seguir lá no seu Instagram. Esse arroba, ele conta e fala tudo o que acontece aqui na cidade. É um novo perfil que nós abrimos para falar apenas de assuntos aqui, da nossa cidade de Marechal Cândido Rondon, também conhecido como MCR. Quero também deixar para você o perfil do nosso amigo Rafa Schroeder, ele que é proprietário da bicicletaria Refran, aqui em Marechal, uma empresa tradicional, uma empresa de renome. Vamos falar um pouquinho já a respeito dessa empresa. Então, aí está o Instagram, o arroba do Rafa, para você também começar a seguir. O arroba da Monique também, que é a esposa dele, tem aí o Pedal das Meninas, que acontece aqui em Marechal, um trabalho muito legal que eles têm feito com consistência aqui na cidade. Rafa, seja bem-vindo, tudo bem contigo? Dá um alô pro pessoal aí. Alô, pessoal, falar em seja bem-vindo, quero desejar esse bem-vindo para vocês, né? Chegando na nossa cidade, aqui é um lugar que a gente ama tanto. Eu estou aqui desde que nasci, há belos 41 aninhos, não parece, mas é isso aí. Então, sejam bem-vindos a Marechal. A gente fala que quem bebe dessa água volta, e vocês voltaram e querem permanecer. Então, que seja o início de uma jornada aqui, de um caminho longo, de grandes coisas aí que Deus tem preparado. Que assim seja. O Rafa, ele, como nós falamos, é proprietário aqui da bicicletaria Refran. A Refran, ela é uma loja de bicicletas novas, também seminovas, também tem manutenção, né? Vocês também têm participação no Bicicross, que é um projeto muito bacana aqui da Aprove, uma instituição aqui da cidade. O Rafa é uma pessoa que nós conhecemos, uma das primeiras pessoas, um dos primeiros parceiros que nós conhecemos aqui na cidade, e já fizemos uma amizade, temos caminhado aí, uma caminhada bem legal. Vamos estar falando aqui alguns detalhes aqui dentro desse podcast. Rafa, seguinte, por que nós chamamos os parceiros para esse podcast? A intenção é falar um pouco mais sobre a caminhada da pessoa. Você, como disse, tem 41 anos, você não nasceu empresário, você não caiu de paraquedas aqui, isso foi uma construção, isso foi um caminho. Vamos dar uma resumida assim, Rafa, sem pressa, nessa história tua com o esporte, com o ciclismo, como foi? Então, eu iniciei nessa atividade com 19 anos. Eu não trabalhava em loja de bike, eu trabalhava na indústria, mas eu sempre tive essa coisa de empreendedor, de querer buscar mais, de algo a mais dentro de mim. Então, com 19 anos, eu tinha um dinheirinho, eu tinha uma motinha, e eu cheguei em casa e falei pro meu pai, tem uma loja de bike, uma oficininha ali para vender, eu vou lá olhar, eu quero comprar essa oficina aí. Meu pai falou, vai lá, vai que eu te dou o apoio que você precisa aí. Para isso aí, eu fui lá e olhei aquela oficininha, tinha uma caixa de papelão desse tamanho assim, cheio de peças, umas 10 peças de bike lá dentro e as ferramentas para a oficina de bike. E eu vendi aquela motinha e fiquei devendo mais um pouco e comprei aquela pequena oficina de bike e comecei a trabalhar lá, com meus 19 anos. Meu pai me auxiliando quando podia, meu pai tinha o trabalho dele, mas ele me auxiliava lá nas horas de folga, e assim nós iniciamos essa jornada nesse mundo de bike aí, e aí já se passaram 22 anos que eu estou trabalhando. Então, depois de mais ou menos um ano, eu já tinha contratado meu primeiro funcionário. E no início eu era o dono, o zelador, o mecânico, o vendedor, eu era tudo, né? Aquele cara empreendedor mesmo, né? O que fazia tudo. E depois, então, fui crescendo, e aí a gente pode contratar os nossos funcionários, enfim, foi crescendo, e assim nós estamos. E durante todos esses anos, a gente foi criando cada vez mais essa paixão da bike. A gente veio num conceito lá de 20 e poucos anos atrás, onde a bicicleta ela praticamente só era utilizada como meio de transporte mesmo, aquela pessoa que usava a bike para ir para o trabalho, para se locomover para o trabalho, para a escola. Então aquele era o conceito, e a gente imaginava até
naquela época que fosse chegar um momento que as pessoas não utilizariam mais a bike, né? Porque a bike não é um negócio, não era legal andar de bike, é porque precisava mesmo, né? E com o passar dos anos isso foi mudando, o conceito foi mudando, entrou as bikes Aro 29, mudou completamente o jeito de se utilizar a bike, então ela ainda serve como meio de transporte para ir para a escola, para ir para o trabalho, mas além de tudo isso ela é um meio de atividade física, muito prazeroso, e com isso aumentou o valor agregado das bicicletas, dos componentes, aumentou o estilo das lojas. Eu que tinha uma pequena oficina de bike, passei a ter uma loja de bicicletas, e assim nós estamos durante todos esses anos aí, trabalhando e realmente vivendo isso, vivendo esse mundo da bike. Além de ser proprietário, eu sou ciclista, sou um cara que pedalo, sou presidente da associação de ciclismo, sou um incentivador do esporte, um cara que faz eventos esportivos. Então a gente realmente ajuda a fomentar a tudo isso, a fomentar as pessoas a terem um estilo de vida saudável, porque o ciclista, a partir do momento que a pessoa compra a bike e se torna um ciclista, isso se torna um estilo de vida. Eu sou ciclista, esse é o meu estilo, e eu tenho alegria em fazer isso, né? Alegria em poder proporcionar isso. Não é simplesmente vender uma bike e o cara vai embora daqui, né? Não, a gente procura vender e incentivar que a pessoa utilize isso, e a gente faz isso de todas as maneiras, e uma delas é fazendo eventos, né? Então a gente já fez grandes eventos em Marechal Cândido Rondon. Eu já estive presente em eventos gigantescos. Nós em Marechal Rondon temos o título de ter realizado o maior evento de cicloturismo do Paraná. Caramba! Em 2018, com 1.500, mais de 1.500 ciclistas inscritos e que pagavam as suas inscrições, né? Então realmente isso é um número real. Então era um mega evento, foi um mega evento de bike mesmo, que a gente realizou. Depois na sequência nós fizemos outros, mas nós não atingimos mais aquele número, então aquele foi o maior, mas a gente fez grandes eventos de ciclismo aqui em Marechal Rondon já. Marechal Rondon, ela é uma cidade ciclística. Marechal Rondon, ela tem aí o número de bicicletas é mais da metade da população. Então tem aí cerca de mais de 25 mil bicicletas aqui na cidade, certamente. Por todo canto a gente vê bike aí. É patinete, é bike elétrica, é as barra forte, é as Aro 29. Você estava falando de barra forte, a primeira bike que eu tive foi uma barra forte. Aos 10 anos de idade, cara. Aos 10 anos de idade, detalhe, ela não tinha freio. Então eu gastei algum par de chinelo ali freando, porque eu freava aqui com o pé e andava para tudo quanto é canto com aquela bicicleta. Sonho era ter uma bicicleta nova. Comprei depois, aos meus 13 anos de idade, comprei uma bike nova, 0 km, com meu dinheiro. E aí tive Caloi Cross, tive aquela Cruiser, Caloi Cruiser. Ia para a escola de bicicleta, então também sou um apaixonado aí pelo ciclismo, também sou ciclista. Ô Rafa, o ciclismo, ele é uma terapia também. O ciclismo não é apenas um estilo de vida, não é apenas um esporte. O ciclismo ele também é uma terapia. Já está provado e provado 2 vezes que a pessoa quando pedala, ela tem a liberação de hormônios, de endorfina, de serotonina, hormônios do prazer, hormônios do bem-estar, e a pessoa consegue desenvolver melhor raciocínio, e a pessoa consegue, inclusive, ver melhoras em questões de doença, como depressão e sintomas de ansiedade. Você teve um caso, nós havíamos comentado, e você teve um quadro de depressão. Você sentiria-se à vontade de falar um pouco para a gente sobre isso? Sobre o que você passou e como você superou isso? Eu passei por um quadro de depressão bem grave. Cheguei a uma depressão profunda. E a gente busca entender, né, qual é o motivo disso, e não acha motivo, não tem nada que estivesse errado naquele momento. Mas é uma situação muito difícil. E eu falo que nós precisamos falar mais sobre isso, falar mais sobre depressão, porque nós precisamos encorajar as pessoas que estão vivendo isso no momento a colocar isso para fora, porque nós vivemos em tempos atrás onde não se podia falar, onde não se falava, e cada vez mais as pessoas se fecham com relação a isso. É muito difícil falar sobre depressão quando você vive depressão, ou é difícil até falar quando você já passou por uma depressão, mas eu não tenho problema nenhum em falar que eu vivi um quadro de depressão. Então
Então, cada vez mais nós precisamos falar para incentivar as pessoas que estão vivendo disso, se abrirem e buscarem ajuda, e para as pessoas entenderem também que podem ajudar de alguma forma, né? Então, eu vivi um quadro bem difícil de depressão, e com certeza a atividade física é uma das coisas que ajuda muito, muito mesmo. A bike foi uma parceira minha nos meus momentos de dificuldade, nos momentos mais críticos de ansiedade. Então eu pegava a minha bike e saía pedalando sozinho muitas vezes. O que de certa forma até nem é tão aconselhável, né? Era melhor se estivesse em grupo. Mas eu, debaixo do meu capacete, com a minha bike, eu saía, e depois de meia hora, de 40 minutos, eu voltava para casa num quadro completamente diferente, aliviado, aquele estresse tinha saído, a ansiedade tinha sido jogada para fora. Então, a atividade física, de um modo geral, ela ajuda muito, auxilia muito mesmo. Nós precisamos buscar ajuda, fazer os tratamentos necessários, mas uma das coisas que me ajudou muito realmente foi a minha bicicleta, porque eu pedalava bastante naquela época. Então, quando eu me sentia realmente que eu precisava liberar, colocar algo para fora, era na bicicleta que eu gastava essa energia e soltava essa coisa ruim e voltava sempre melhor, né? Eu também tive uma situação de ansiedade, crise de ansiedade. Eu não fui diagnosticado porque eu nunca, por questão de orgulho, eu nunca procurei um especialista, mas todos os sintomas eu tinha. E também foi na bicicleta, ali nesses passeios, nessas pedaladas pelo interior, sozinho também. E ali eu falava com Deus, pedia ajuda, e a bicicleta, sem dúvida alguma, o exercício físico, né, a meditação, trouxe um auxílio enorme para mim nessa questão, e isso aí ficou apenas na lembrança. Quantos de vocês que nos assistem agora estão passando por uma situação assim? Você está vivendo um quadro de depressão, uma crise de ansiedade, você teve perdas, você teve fracassos, derrotas, como todo ser humano tem. A vida não é perfeita para ninguém. Quantos que estão assistindo essa matéria agora e você está pensando, inclusive, em cometer uma barbárie contra a sua própria vida, porque você acha que não tem mais jeito? Eu vou dizer a você, a bicicleta não faz milagres. Não. Mas existe um Deus. Existe um Deus que criou o ser humano, também criou a natureza. Então, quando o ser humano está em contato com a natureza, distante de telas, distante da realidade de problemas, quando nós damos tempo para a nossa mente, ali Deus consegue falar. Será que você não precisa deixar Deus falar? Ouvir o que Deus está falando? Será que você não precisa tirar um tempo para ouvir o que Deus está tentando dizer para você? É tanta ocupação, é tanto corre-corre, é tanto horário, é tanto compromisso, que você não consegue ouvir nada e ninguém. Você não ouve nem o que o teu parceiro, a tua parceira está dizendo, você não ouve nem o que o teu filho está dizendo. Então eu tenho certeza que se você organizar o teu tempo, porque nós somos o dono do nosso tempo, se você organizar o teu tempo, e se você incluir uma atividade física que te leve a ter contato com a natureza, como por exemplo o ciclismo, Deus vai conseguir falar com você e você vai conseguir ouvir. Eu tenho certeza disso. A gente tem liberdade para falar nessa questão de fé, né? Porque a depressão tem feito vítimas, sim. E a pessoa está ali, Rafa, ela está sorrindo, ela está dando oi para todo mundo, ela está dando tchau para todo mundo, ela está abraçando, contando piada, e ela está com depressão. E ninguém finge depressão. As pessoas não fingem depressão, elas fingem estar bem. Isso é um fato. Mas ninguém finge depressão. Então, se a pessoa comentou que está perdendo prazer na vida, se a pessoa comentou que o mundo está preto e branco, já perdeu a cor, que não tem mais sentido, dá uma atenção especial para a pessoa, busque ajuda, porque é alarmante. O quadro de depressão é alarmante na nossa sociedade. Pessoas que a gente olha e nem sequer imagina. Você venceu essa situação, Rafa, faz quanto tempo? Eu venci a depressão fazem 7 anos, mais ou menos. Então, eu tomei remédio por 6 anos. Todos os tipos de remédio, vários psicólogos, vários psiquiatras, várias terapias alternativas. E eu preciso enfatizar que a terapia, o psiquiatra, o psicólogo, eles são necessários. É importante. Importantíssimos e necessários por um período, assim como a atividade física vai te auxiliar. Mas quem tem o poder de curar, e eu fui curado pela depressão, é Jesus Cristo. É Ele que tem o poder de tirar isso de você. O remédio ele é paliativo.
ele vai te auxiliar por um período, ele vai te fazer se sentir melhor por um período, mas entregar a vida a Jesus para mim fez toda a diferença. A partir do momento que eu decidi, que eu me posicionei e eu entendi que o meu lugar era andar com Jesus, era andar com Deus, as coisas começaram a melhorar, e a partir de um momento eu recebi um milagre, eu fui curado, eu sou um milagre de Deus, eu fui curado, e como se tivesse tirado com a mão da noite para o dia, eu parei com os meus remédios, e assim eu estou, fazem 7 anos. A minha esposa sempre, às vezes até briga comigo de certa forma, porque antes eu tomava 2 remédios para dormir, 2 comprimidos eu precisava tomar à noite para conseguir passar a noite dormindo. E hoje ela briga comigo e fala: poxa, eu tô conversando com você e você já dormiu. Olha, cara, tem pessoa que ela fica chateada, ela torce o nariz, só te cortando um pouquinho, quando a gente fala assim que Jesus é a solução. Tem pessoa que já torce o nariz, pô, já tá falando de Jesus, o crente falando de Jesus. Aqui não é crente, aqui não é religioso, aqui não é evangélico, aqui não é igreja. Aqui são pessoas comuns falando o que é a verdade. Porque o que é Deus? Deus é o doce e o amargo. Deus é a noite e o dia. Deus é o frio e o calor. Você vê, o sol, ele aquece, mas o sol também, ele queima. Por exemplo, Deus é o cordeiro e o leão. Então Deus, ele tem a sua esquerda e tem a sua direita. Ele tem o alto e tem o baixo. E as pessoas não entendem que isso, tudo a criação de Deus, tudo que Deus criou é bom. Então quando a gente fala Jesus é a solução, Jesus deixou tudo isso pra gente. Jesus deixou o mundo pra gente curtir, deixou a natureza pra gente admirar. Jesus deixou o ar puro, deixou o corpo para você fazer atividade física, para você se exercitar. Jesus deixou a meditação tem um poder incrível. A oração tem um poder extraordinário. O poder da oração, de você se pôr no lugar sozinho, você falar com essa força superior que eu creio que é Deus. Então quando a gente fala Jesus é a solução, não é uma religião, mas assim, um posicionamento. É você assumir aquilo ali e que não há outro caminho. Exatamente. E a gente precisa entender que Jesus não é uma prateleira de farmácia, que a gente vai lá e pega o remédio e vai para casa e tchau. Não, não é isso. O que Deus quer da gente, o que Jesus espera da gente é relacionamento. É conversar com Ele, é estar na presença dEle todos os dias, é tirar o tempo com Ele, de conversar com Ele, de orar. É isso que Deus espera da gente e é isso que nos preenche. É esse vazio que eu sentia lá atrás que eu não sinto mais. Eu não estou mais buscando felicidade em algo, em coisas, em pessoas, em momentos, não. Porque os momentos, eles vão te dar pequenos prazeres na tua vida. Pequenos momentos de felicidade, pequenos prazeres. Mas só Jesus é capaz de preencher o teu coração e te dar a verdadeira felicidade, que é uma felicidade constante. É que isso legal. Aí. Usa a tua cabeça, usa a tua inteligência. Vamos lá? Eu estou aqui conversando com um cara que está sorrindo, com um cara que foi curado da depressão, um cara que hoje vive feliz, que não precisa mais de remédio para dormir. E esse cara é dono do quê? É dono de uma bicicletaria. Use tua inteligência. Nada contra com quem faz, mas também nada a favor. Eu não estou aqui falando com o dono de um bordel. Eu não estou aqui falando com o dono de uma distribuidora de bebida, com o dono de uma tabacaria. Eu não estou aqui falando com o chefe do tráfico. Eu não estou aqui falando com um camarada que vive nas sombras, que vive na escuridão, fazendo coisas que não pode divulgar. Entende o que eu digo? Use tua inteligência. O estilo de vida que você adere, aquilo que você prioriza, ele tem diretamente a ver com o que você acredita, com o modo que você está vivendo. Então, olha o jeito que ele fala, olha a maneira que ele fala. Ele fala de uma forma leve, ele fala de uma forma autêntica. Muitas pessoas precisavam assistir isso. Muita gente precisa ouvir isso. Você que está aí acompanhando, compartilhe esse conteúdo com alguém. Manda para um colega, manda para um amigo. Faça chegar esse conteúdo até o máximo de pessoas possível, para que as pessoas saibam que a depressão tem cura sim. Não é paliativo, não é se encher de remédio, tarja preta. A depressão tem cura. Eu estou aqui falando com uma pessoa que foi curada da depressão. Rafa, muito legal esse depoimento. Sobre esse assunto, algo mais a falarmos? Eu acho que a gente precisa viver esse amor de
esse amor de Jesus. Nós precisamos nos entregar para receber esse amor que é abundante, que é infinito, esse Deus que é maravilhoso, que nos fortalece, que nos encoraja todos os dias. E a partir do momento que nós vivermos isso, eu recebo tanto amor vindo de Deus na minha vida, que eu transbordo desse amor e eu quero levar isso para frente. Então eu quero levar esse Deus que eu sirvo, quero levar esse Deus que me ama, eu quero levar esse Jesus que me encheu de alegria e que me curou. Então, por isso eu tenho tanta alegria hoje no meu coração, alegria em servir, alegria em falar de Jesus, esse Deus que me curou. Eu sou um milagre e eu estou aqui, eu vivo um milagre de Deus. E então eu quero te encorajar a dizer assim, busque mais, esteja mais próximo. Deus não é uma prateleira de farmácia. Tenha relacionamento, tenha comunhão com esse Deus, que Ele tem grandes coisas na vida de todos nós. Fé, saúde, exercício físico, família, princípios que, se a gente unir, dá um pacote maravilhoso, né? A pessoa, assim, ela quer uma vida melhor. As pessoas, lógico, quem não quer viver melhor, quem não quer ter melhor qualidade de vida? Mas as pessoas, elas trazem para dentro da sua casa hábitos ruins. Elas importam hábitos ruins e elas querem que haja um resultado bom. Elas ficam se perguntando por que aquele espaço, que aquela situação está daquela forma. Então, o estilo de vida que você aderiu, esse conjunto de coisas, traz, né, que a gente pode ver, hábitos bons. Então o resultado não podia ser diferente. Muito legal esse depoimento. Seguindo aqui com o nosso amigo Rafa Schroeder. Rafa Schroeder, rondonense, nato, 41 anos aqui na cidade, morador, nascido aqui na cidade, empresário, homem de fé, marido, pai, tudo isso em uma pessoa só. Rafa, quais são os teus planos para 2025 e pelos anos que se seguem, se assim nosso Deus permitir? Planos empresariais, digamos. Nós estamos buscando, além de manter, continuar com aquilo que a gente já faz há tantos anos, que é a nossa loja de bike, nós estamos buscando também um ar novo. Então eu estou trabalhando num projeto novo, que em breve será divulgado aí. Então estou com bastante entusiasmo com relação a isso. E o que me motiva muito também é essa coisa do servir. Eu sou um cara que eu sou apaixonado pelo serviço voluntário. Então, se eu tenho um tempo livre, eu estou fazendo algo por alguém. Eu sou um entusiasta do associativismo, de associações, de entidades, onde eu posso me colocar à disposição para fazer a vida de alguém um pouquinho melhor. Então, o trabalho voluntário é algo que me motiva muito. Então, o trabalho voluntário na sociedade, em várias frentes. O trabalho voluntário na minha igreja, como um cristão, como um discípulo de Jesus, eu quero levar, assim como eu falei antes, eu quero levar esse amor de Deus para aqueles que, de repente, ainda não conhecem todo esse amor abundante que Deus tem. Então, eu estou aqui realmente para servir também, para servir a comunidade, para servir as pessoas que estão à minha volta, para me colocar à disposição. Se alguém está ouvindo e dizer assim, eu estou passando por um quadro de dificuldade, eu não sei o que fazer, eu estou à disposição para auxiliar de alguma maneira. Então o que me motiva é isso, além do meu trabalho, além da minha família, esse prazer, essa alegria em estar servindo, em estar levando esse nome, o nome de Jesus, estar levando o nome de Deus aos quatro cantos, onde eu puder dar o meu testemunho, dizer assim, eu sou um milagre, eu estou aqui, que eu possa sempre ter essa coragem, essa vontade, esse amor no coração de poder fazer isso, né? E na loja nós seguimos aqui vendendo bicicletas e sonhos e alegria e um pacote que a bike pode proporcionar, e a gente faz isso com muita alegria, com muito entusiasmo também. Estamos aí para servir sempre. Uma pessoa que você agradeceria? Agradecer sempre a Deus, né? Em primeiro lugar, não tem como eu não me lembrar do passado, de tudo aquilo que eu vivi. Eu posso dizer assim, que eu vivi nas trevas e Deus foi lá e me pegou e me trouxe à luz.
Deus diz na palavra dele que ele é luz, ele é lâmpada para os nossos pés e ele é quem ilumina os meus caminhos a partir de agora. Eu entreguei tudo que eu vou fazer, a minha primeira orientação é com Deus. É ele quem me leva, eu estou à disposição para ele me colocar onde ele quer que eu esteja. E a outra pessoa aqui para me agradecer, com certeza é minha esposa, ela que me auxiliou a dar essa virada de chave, ela que me colocou nesse caminho de Deus, ela que me incentiva, que me encoraja, que é minha parceira, que é minha companheira, que tem me ensinado a cada dia. Eu tenho aprendido a ser um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, um cristão melhor, porque eu tenho alguém do meu lado que me auxilia, que me cuida, que me encoraja, que me fortalece. Então, com certeza a minha esposa é assim, quem me deu essa virada de chave. Eu tenho muito a agradecer a ela, agradecer a Deus por isso. Você pode seguir o perfil do Rafa nas redes sociais, no Instagram, e também o perfil do Pedal das Meninas, e saber mais sobre o trabalho deles aqui na cidade relacionado ao ciclismo. Você que está conosco nesse podcast, você que recebeu esse vídeo, ou você que acessou ele por conta própria, pode se inscrever no nosso canal para você ter acesso, ter notificações dos nossos conteúdos. E também quero deixar para você o arroba do mais novo perfil relacionado à cidade de Marechal Cândido Rondon. É o Compartilha Marechal. Tudo que acontece aqui na cidade, todas as histórias que merecem ser divulgadas, nós falaremos aqui nesse perfil lá no Instagram. Rafa, muito feliz em estar contigo. Lembrando que nós entrevistamos e conversamos com pessoas que têm histórias para contar, que vale a pena ser compartilhado. Não é toda história que vale a pena ser compartilhado, mas essa vale, e nós temos o prazer de contar. Muito obrigado por sua presença. E eu gostaria que nessa autoridade que você tem de ter vencido essa doença, que a medicina diz que não tem cura, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e desse um recado para as pessoas que estão nos assistindo, que estão vivendo, de repente, uma situação como você viveu. Assim como eu coloquei antes, o psiquiatra, o psicólogo e o remédio, eles são muito importantes. Assim como a atividade física também é importante. Mas Deus é quem pode fazer toda a diferença na sua vida. Assim como Ele fez na minha vida, Ele me tirou de uma situação de dificuldade, de treva, de fundo do poço, e me deu vida nova, e vida em abundância. Então, esse Deus que transformou a minha vida, pode transformar a sua vida também, com certeza. Que legal. Muito obrigado. Sucesso para você em tudo que você fizer, e obrigado por tudo que você tem feito também por nós, pela pessoa que você tem sido na nossa vida. Valeu, irmão. Tamo junto. Obrigado. Gente, ficamos por aqui nesse episódio. Lembrando que esse é um dos episódios da temporada Compartilha Marechal do Casal do Milhão. Um abraço e até a próxima participação.